E aí pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, eu me chamo Antônio, sou professor de Química e além desse canal, além do Universidade da Química, eu tenho uma plataforma de cursos online, a única plataforma voltada exclusivamente para cursos de graduação em Química. Lá já temos vários cursos, Química Geral, Química Orgânica, Química Inorgânica, Físico-Química. E a partir dessa aula, a partir desse vídeo, eu vou publicar a primeira aula de cada módulo do curso de Química Inorgânica, para que você tenha uma ideia de mais ou menos como o curso funciona. Se você tem dúvidas se vai assinar ou não o curso, eu vou disponibilizar a primeira aula para você ver como que o curso funciona, o nível de profundidade, enfim, vai ficar disponível aqui no YouTube. Caso você tenha interesse em assinar, aqui embaixo vai ter o link para você ir até a plataforma e realizar sua assinatura mensal, trimestral, semestral ou anual. Além disso, as outras playlists dos demais cursos, Química Geral, Química Orgânica, por exemplo, ficarão linkados aqui embaixo. Esse vídeo, nessa parte introdutória, vai estar presente antes de todos os vídeos dessa playlist. Então, se você não quiser me ouvir repetindo isso, basta pular mais ou menos o tempo desse vídeo que você vai ter acesso à primeira aula dos outros módulos, módulo 2, módulo 3, módulo 4 e assim por diante. E só um detalhe, a primeira aula do módulo 1 e do módulo 2 são iguais às aulas do curso de Química Geral, mas apenas esses dois módulos. Eu aproveitei as aulas porque o conteúdo e a profundidade de como ele foi abordado é exatamente a mesma. As demais, a partir do módulo 3, são aulas inéditas que não estão aqui no YouTube. Então, caso seu interesse, caso queira fazer parte dos alunos da Universidade da Química, é só clicar aqui embaixo e assinar o curso. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários ou então me envie um e-mail. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e eu espero contar com vocês nos cursos da Universidade da Química. Bom, pessoal, vamos iniciar o 8º módulo do curso de Química Inorgânica. Esse daqui é o módulo que finaliza o conteúdo de um curso tradicional de Química Inorgânica 1, que é o que nós chamamos de Química Descritiva. Só que eu preciso explicar mais ou menos como vai funcionar esse módulo com vocês. Bom, se nós pegarmos um determinado livro de Química e olharmos a quantidade de páginas referentes à Química Descritiva, o número é muito grande. Eu fiz aqui algumas anotações. Por exemplo, se eu pego o Atkins ele tem 219 páginas voltadas para a Química Descritiva. Se eu pego o Lee, é praticamente o livro todo. Nós temos 333 páginas, 336 páginas. Se eu pego o Housecroft, volume 1, eu tenho 303 páginas. Nós temos, então, uma grande quantidade de material voltado para a química descritiva. Existe um livro, o Greenwood and Earnshaw, que é uma espécie de bíblia da química descritiva. O livro só tem em inglês, dessa grossura mais ou menos, então tem um número muito grande de páginas, uma fonte muito pequena, é apenas sobre química descritiva. Em português, por exemplo, nós temos esse livro aqui, que é apenas de química descritiva, e temos aqui, acho que umas 500 páginas, deixa eu olhar aqui, é isso mesmo, é algo em torno de 500 páginas. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que acaba sendo impossível e principalmente muito enfadonho fazer um módulo de química inorgânica descritiva contendo toda essa informação. Isso porque essa é uma parte diferente, por exemplo, da parte de compostos iônicos, da parte de estrutura de sólidos, orbitais moleculares. Por exemplo, a parte de simetria, eu tenho um determinado assunto para ensinar, eu ensino você e ali você pode aplicar aquilo. Na parte de estrutura atômica, eu tenho um conjunto ali de dados para apresentar, eu explico como funciona e você pode aplicar aquilo. Nessa parte, eu simplesmente vou descrever, tudo é que o nome é química descritiva. Eu vou falar sobre os compostos daquele determinado elemento. E, enfim, acaba sendo algo muito mais passivo mesmo. Eu falo, você escuta, eu falo, você escuta, e muito provavelmente você vai esquecer boa parte disso que eu vou falar. Dificilmente será cobrado no seu curso de Química Inorgânica. Às vezes o professor não tem tempo de passar essa parte de química descritiva. Normalmente ele passa na forma de um trabalhinho ou na forma de um seminário. Então acaba ficando pouco producente um módulo que abranja, por exemplo, todo esse conjunto de informação. Então, como é que vai funcionar? Eu vou pegar, basicamente, o texto presente no Misley e Tar. Porque ali nós temos um texto bem mais compacto, temos mais ou menos 60 páginas, voltado para a parte de química descritiva.
Ele restringe, por exemplo, aos elementos representativos. A parte dos elementos metálicos acaba sendo discutido quando se fala de compostos de coordenação. Entretanto, ele é bem efetivo. Nós temos, por exemplo, uma quantidade menor de informação, mas ele chama atenção aos compostos mais importantes ou às características mais importantes. Por exemplo, vamos falar dos compostos do grupo 13. Quando eu falo do grupo 13, o elemento mais importante é o boro. E dentro do boro, a principal característica dele é atuar como ácido de Lewis. Então, o que o Mishler faz é reduzir a quantidade de compostos, porém, ele chama atenção aos compostos mais importantes, ou às características mais importantes. Esse módulo, portanto, vai ser um módulo relativamente curto. Nós teremos uma aula para o hidrogênio e uma aula para cada grupo representativo. Grupo 1, grupo 2, grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Talvez tenha necessidade de dividir um desses grupos em parte A e parte B, parte 1 e parte 2. Não sei ainda, mas vai ser um módulo relativamente curto, porém focado nas propriedades mais importantes e nos compostos mais importantes. Porém, se você quiser saber mais sobre esses compostos, convém então pegar um livro como esse, o Atkins, Housecroft, o Lee, ou mesmo esse daqui, é o Rainer Carran, que é um livro, de novo, em português, voltado exclusivamente para a química descritiva, e com isso, então, você acaba tendo um conjunto de informação maior. Então, aqui no curso, eu vou chamar a atenção apenas à parte que eu julgo mais importante, essencialmente seguindo o que é ensinado lá no Mishler e Tar. Eventualmente, eu posso acabar acrescentando alguma coisa que eu acho interessante, que eu acho importante, porém, o curso vai ser estruturalmente baseado no Mishler e Tar. Para finalizar essa explicação, eu gostaria de mostrar a vocês duas referências que a gente tem a respeito de química descritiva, referências bem mais simples, porém são textos bem legais. Deixa eu abrir aqui o navegador. Então, pessoal, o primeiro é uma série de artigos publicados na Química Nova na Escola. Então, se você escrever direto no Google carbono e logo depois colocar Kinesic, de Química Nova na Escola, vamos ver aqui o que ele acha. Isso, ele vai direto para um artigo da Química Nova na Escola, falando sobre o carbono. Nós temos outros artigos, obviamente, falando sobre o carbono. Esse daqui, por exemplo, fala sobre o carbono 14, mas essa série, que já tem até algum tempo, ela é focada nos elementos químicos. Tanto é que o nome da série é Elemento Químico. Então aqui nós temos o artigo bem pequeno, 97, é bem antigo, mas vale a pena. Aqui fala de uma maneira bem breve a respeito das características do carbono. Eu não tenho certeza se a série está completa, se tem todos os elementos, até porque todos, nesse caso, deve ser utilizado com bastante aspas. Mas, enfim, eu acho que vale a pena dar uma lida. Vamos fazer aqui uma outra pesquisa. Vamos colocar aqui telúrio, ver se ele acha. Telúrio Kinesic. O telúrio mesmo ele não achou, mas achou polônio, achou frâncio. Vou ver aqui, frâncio, estato, manganês. Eu acredito que deva ter o telúrio sim, não sei porque ele achou. Então, aqui o frâncio é um artigo mais novo, já de 2012, também bem maior, mas ele fala a respeito do frâncio. Aqui nós temos um falando sobre o astato, também a mesma coisa. E agora aqui a gente pode ir para o manganês. Esses dois primeiros artigos, o frâncio e o astato, esse do manganês também, são de autoria do professor Júlio Carlos Afonso. O professor Júlio Carlos Afonso, se eu não me engano, é o autor da página Química Inorgânica, acho que Química Analítica Inorgânica, lá do Facebook. Ele é professor da UFRJ. Muito bem, então essa daqui é uma recomendação, caso você queira saber um pouco mais a respeito do manganês, histórico, por exemplo, quando foi descoberto. A mesma coisa vale para os demais elementos químicos. Tem essa série da Química Nova. Por que eu estou ensinando a pesquisar dessa maneira? Porque a Química Nova, e a Química Nova na escola, ela tem um mecanismo de busca que não é muito legal. Você vai ter que abrir primeiro o volume e vai ter que procurar no volume o artigo específico. Procurando aqui pelo Google é bem mais rápido. Agora, outra referência que eu queria ensinar a vocês é você vai escrever aqui no Google Nature Chemistry. Está aqui já. E você vai então por uma série publicada na Nature, especificamente Nature Chemistry. Se você clicar aqui, você vai ser direcionado para a página da revista. E aqui já na página principal, clicar nesse link aqui,
falando sobre os elementos da tabela periódica. Você vai ter acesso a uma série de artigos, ficado obviamente em inglês, sobre os elementos, falando sobre o histórico dos elementos. Então vai aparecer para você essa tabela periódica, onde cada elemento é um link para um artigo. São gratuitos, então você não precisa estar na universidade para ter acesso. Obviamente não tem todos os elementos, mas nós temos praticamente todos. Um ou outro aqui que não tem, inclusive elementos mais novos. Temos até aqui um artigo próprio do deutério. Então vamos pegar aqui manganês, vamos pegar o ferro, vamos pegar o bismuto e esse daqui, o nihônio, que é novinho. Então, sobre o manganês, temos aqui um artigo, manganês, o protetor, aqui fala sobre as características do manganês, também um pouco sobre o seu histórico. Vale muito a pena dar uma lida nesses artigos, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre os elementos. A novidade do ferro, né, falando a respeito do ferro. Não é só histórico, né, fala sobre a aplicação deles também. Aqui o bismuto verde, nós temos aqui a figura do bismuto. E aqui nós temos nihônio obscuro. Esses títulos são bem legais. O nihônio teve seu nome reconhecido pela IUPAC formalmente há pouco tempo. Então está entre os elementos mais novos da tabela periódica. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, como que vai funcionar então o módulo de elementos representativos. Indicar as referências, indicar, por exemplo, os artigos da Química Nova da escola, da Nature Chemistry, e dizer que minha referência principal vai ser o Missler e Tar.